Em uma pista horizontal, um bloco de 100 kg é arrastado por 25 metros por um garoto que aplica sobre ele uma força horizontal constante de 400 newtons. Considerando que existe atrito entre o bloco e a pista, e que o coeficiente de atrito é de 0,20, determine o trabalho realizado por cada força agente sobre o bloco. Então, olha lá, vamos fazer o desenho aqui de novo. A gente tem o chão, tem o bloco, certo? E vamos fazer um diagrama de forças com todas as forças que atuam sobre esse bloco. Bom, primeiro vocês podem ver que o menino está empurrando o bloco. Então, vou fazer uma força aqui. Tá? Tanto faz, se você quiser colocar ela nesse ponto aqui, pode também, tá? Desde que a seta seja apontando para a direita. Muito bem. Aí, como o movimento está nesse sentido, né? O movimento está nesse sentido, aparece sobre o bloco uma outra força, que é uma força de atrito. Né? E essa força de atrito, ela é sempre contrária ao movimento. Então, primeiro a gente tem essa força, né, que vale 400 newtons, e a gente tem essa força de atrito que está para trás. Bom, também agem sobre o bloco a força peso, tá? E aí a força peso ela é sempre para baixo, tá? E atua também a força normal. E a força normal ela é sempre perpendicular à superfície. Tá? Então, o que eu quero dizer com perpendicular? Quero dizer o seguinte, se a superfície é assim, a força normal é assim. Tá? Ou seja, perpendicular significa que as duas fazem um ângulo de 90 graus. Tá? Caso nós tivéssemos uma superfície assim, né, a força normal seria perpendicular à superfície. Tá? Então, olha lá, 90 graus de novo. Então, a força normal nem sempre é para cima. Tá? Ela só é para cima quando a superfície é uma superfície plana, não inclinada. Tá bom? Então, ó, temos 4 forças atuando sobre o bloco. Né? Então, vamos calcular qual que é o trabalho de cada uma dessas forças. Vamos começar com a força do menino? Então, o trabalho, vamos chamar trabalho do menino, M, é igual a força que ele está fazendo vezes a distância que ele percorre. Agora, olha só, a distância que ele percorre é de 25 metros, né? Ou seja, aqui até, digamos aqui, assim, ele percorreu 25 metros. Então, o que a gente tem é a força dele, que é de 400 vezes 25. Qual que é o trabalho que o menino realiza? 400 vezes 25. 10.000 joules. Certo? Ou, aí fica mais bonito, ó. Ao invés de a gente escrever 10.000 joules, a gente escreve 10 quilojoules, tá? Porque quilo é um prefixo que indica é um prefixo que indica 10 ao cubo, ou 1000. Tá? Então, 10 quilojoules.
Então, esse é o trabalho devido à força que o menino faz. Qual que é o trabalho devido à força de atrito? Então, vamos fazer aqui. O trabalho devido ao atrito, ele é, de novo, força vezes a distância, né? Nesse caso, é a força de atrito, então, menos Φ, vezes a distância. Por que menos? Porque a força de atrito aponta para trás. Tá? Então, lembra lá, a força de atrito é μ vezes a componente normal, né, vezes ΔX. Agora, quem é essa componente normal? Bom, a gente vai ter que retomar e fazer a soma das forças aqui. Vamos fazer a soma das forças no eixo Y. Veja, o movimento ele é no eixo X, né? Então, no eixo Y, a soma das forças tem que ser igual a zero, né? Se a gente fosse fazer no eixo X, aí a soma das forças é igual a massa vezes a aceleração, porque aí está em movimento. Então, ó, força normal para cima, força peso para baixo, portanto menos, igual a zero. Então, a força normal é igual a força peso. Passo esse menos P para o lado de lá, eu descubro que a força normal é igual a força peso. Portanto, a minha normal é igual a mg, massa vezes a aceleração da gravidade. Então, olha lá, o resultado final é menos μ mg ΔX. Certo? Podemos colocar números aqui. Menos μ 0,20. Massa 100 kg. A aceleração da gravidade é que ele está falando para considerar g igual a 10. 10 metros por segundo ao quadrado. Distância percorrida, 25 metros. Está tudo no sistema internacional. Então, quanto que vai dar? 20 vezes 100 vezes 10 vezes 25 menos 5.000 joules. Tá? Então, essa é a força, esse é o trabalho devido à força de atrito. Ou, em outras palavras, menos 5 kJ. É mais bonito. Tá? Agora, olha só, presta atenção. Vamos ver quanto vale o trabalho devido à força normal. Trabalho devido à força normal, de novo, é igual a força, né, que é a própria força normal, vezes, só que presta atenção, esse ΔX, né, que a gente coloca aqui, no caso da força normal, tem que ser a componente na direção dela. Tá? Então, você está vendo que ela está apontando para cima, né? Então, na verdade, aqui deveria ser ΔY. A mesma coisa com a força peso. Seria a força peso vezes o ΔY. Sempre que você quer calcular o trabalho, galera, você tem que calcular a força vezes a distância, mas é a distância na direção da força. Então, por exemplo, aqui é para frente, né? Então, tudo bem, é 25 metros para frente. Só que agora, como a força normal e a força peso, uma aponta para cima e outra aponta para baixo, a gente tem que ver qual que é a distância percorrida para cima e qual a distância percorrida para baixo. Tá? E aí a gente vai descobrir que não tem, né? Não tem movimento para cima e para baixo. Então, esse cara aqui vai dar zero. Esse cara aqui vai dar zero. Portanto, força normal é igual a trabalho da força peso, que é igual a zero. Bom, o trabalho total resultante sobre ele. Bom, o trabalho total a gente tem que somar todos os trabalhos, né? Então fica 10 kJ menos
5 kJ. Então, veja, trabalho total é igual a 10 kJ menos 5 kJ. E 0, né, não vou pôr. Então, o trabalho total é de 5 kJ, ou 5.000 joules. Tá bom? Então, não se esqueçam, galera, que quando a gente aplica essa equação aqui, a gente tem que pegar a distância na direção da força. Tá? Então, não se esqueçam disso. Por isso que se ela apontar para cima, a gente tem que pegar a distância nessa direção aqui. Direção para cima.